noite, a graça e a paz de Jesus. Que bom, né? Nós podemos estar mais um dia na casa do Senhor, poder adorar, né? Ele de todo o nosso coração. Mas agora nós iremos, né, ouvir a palavra do Senhor, né? Aquilo que Deus quer que nós possamos praticar em nossas vidas. Amém? Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus. Provérbios, capítulo 2. Boa noite vocês que estão em casa também, né? Que seu coração possa estar aberto, né? Para compreender a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra ela é viva, ela é eficaz. E eu creio nesse poder. Amém? A minha versão é na NVI. Tá? Vocês acompanhem a versão que vocês tiverem. Provérbios, capítulo 2. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andar por caminhos de trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam com maldade os perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Ela se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Amém? Eu creio que todos conhecem, né, o livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele é como se fosse um manual para nossas vidas, né? E é interessante, né? Interessante não, eu creio que foi de propósito mesmo, né? Deus, Salomão escreveu em 31 versículos. Então, um mês tem quantos dias, né? Às vezes tem 30 ou 31. Então, a gente fala assim, né? Que a gente pode ler um versículo por dia, né? Que isso é o nosso aprendizado, é o nosso guia, o nosso manual para a gente poder viver e andar conforme a palavra de Deus. E voltando um pouquinho, o livro de Provérbios foi escrito por rei Salomão, né, filho de Davi, e foi o homem mais sábio e rico de todos. E este livro ele serve, né, como um manual para a gente andar conforme a palavra do Senhor.
eu vou estar lendo aqui, só falando um pouquinho de Salomão. Salomão, ele teve um encontro com o Senhor, né? Isso está, você pode anotar aí, eu vou estar lendo para vocês. 2 Crônicas, no capítulo 1, no versículo 11. Disse Deus. Não, eu vou ler um pouquinho antes aqui. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? E aí Deus disse a Salomão: porquanto o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei. Então Salomão, ele pediu, né, para o Senhor, em vez de mais riquezas, né, e a morte dos seus inimigos, não, ele pediu o quê? Sabedoria. E eu creio que ele foi usado pelo Senhor para escrever esse livro para nossas vidas no dia de hoje, né? E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, né, como Senhor e Salvador, o Espírito Santo, né, como nós falamos, o Espírito Santo, ele habita em nós. E Jesus, ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, para que nós fôssemos chamados filhos de Deus, né? E em Gálatas 4:6 fala assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. E não existe, né, privilégio maior, né, de que ser chamado filho de Deus, não é verdade? Nós temos os nossos pais terrenos, mas nós temos agora, nós temos essa liberdade, um livre acesso para a gente chegar e falar, Abba, Pai, Paizinho, meu Pai. Quando me converti, desde pequenininha, né, eu não vivi num lar cristão, né, como alguns viveram. E então, assim, eu tive a impressão de Deus, assim, sempre com reverência, né, com respeito, claro que isso é o que Deus quer para as nossas vidas, mas não para chamar Ele de Pai, né? Então, aqui, Deus, ele é nosso Pai, e é aqui que Ele fala para a gente no livro de Provérbios, né? Ele está nos instruindo, falando aqui no versículo 1, filho meu, né? Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, né, que está escrito na palavra, aqui, né, na Bíblia, e guardar no coração os meus mandamentos, tudo é ele não obriga a gente, ele está falando se, né, não sei se vocês observaram, se você aceitar as minhas palavras, e aí no segundo fala, se der ouvidos à sabedoria, e inclinar o coração para o discernimento, novamente, no 3, se clamar por entendimento, e por discernimento gritar bem alto. Novamente no 4, se proclamar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido. Né? Então isso é uma condição. Deus está falando para a gente. Se você guardar, né, as minhas palavras no seu coração, dos meus mandamentos, então, né, e der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, né? Saber o que é certo, o que é errado. E se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. E aqui no 4 fala assim, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro. Né? Então ele comparou assim, para que você possa encontrar prata, ouro, ou nosso dinheiro do dia a dia, a gente não precisa batalhar, a gente não precisa ir buscar, senão a gente não consegue, né, encontrar, a gente não consegue ter o nosso dinheiro. Então, aqui, Deus está falando assim, que para a gente procurar a sabedoria, que é a palavra de Deus, então a gente precisa ter essa mesma vontade. Né? Infelizmente, a maioria de nós não temos essa vontade. Né? Então, assim, lembrando um pouquinho, só saindo um pouquinho daqui, para dar um exemplo,
tem o manual do carro, né? Do meu carro. Eu nem dou bola para ele, né? Esses dias me deu um problema, eu perguntei para o Ayrton, né? Eu falei assim, que eu peguei o manual do carro, olhei mais ou menos e não consegui resolver o problema. Por quê? Porque eu não busquei, né? Assim, eu não li atentamente, eu não vi aquilo, né, que estava explicando certinho. Eu não vi, então não sabia fazer. Né? Então eu pedi ajuda para ele. E a mesma coisa a palavra de Deus aqui, né? No nosso manual, no livro de Provérbios. Nós precisamos buscar a palavra de Deus, né? Buscar o entendimento, porque muitas vezes, no começo da minha conversão, eu li aqui e não entendia nada. Né? Eu falava assim, o que será que é isso? Né? Por quê? Porque eu passava, só lia, eu não buscava, eu não procurava. Fala que a palavra de Deus é como se fosse a gente tem muitas joias preciosas aqui na palavra de Deus, nós precisamos buscar, né? Nós precisamos encontrar. E esse conhecimento, né, de Deus, a gente não vai conseguir só, de repente eu vou no encontro, ou eu venho na igreja só no final de semana, e eu vou conseguir encontrar isso. Ou eu vou conseguir encontrar a palavra de Deus? Não. Porque nós precisamos buscar isso todos os dias. Isso aqui, né, que eu falei para vocês. Se nós pegarmos um capítulo por dia, a gente lê, isso Deus está ensinando a vida da gente, né? E a gente precisa buscar isso para o resto da nossa vida. Não só hoje, né? Falar, eu estou ouvindo assim um Provérbios hoje, no domingo, e depois eu esqueço. Não vou buscar mais. E não é isso, a gente precisa buscar cada vez mais, né? Para poder encontrar as riquezas que nós temos aqui na palavra de Deus. E então, depois dessas condições, né, no versículo 5 diz assim: então, né, se você fizer tudo isso que do 1 ao 4 falou, então você entenderá o que é temer ao Senhor. Só voltando um pouquinho, em Provérbios 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, assim, Deus está falando, né? A palavra de Deus está falando, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Essa palavra, eu creio que todos já ouviram isso, né? Então, o que é temer ao Senhor? Não é ter medo, né? Como eu falei para vocês, né? Quando eu era criança, quando falava, é porque as pessoas falavam, né? Deus castiga se você fizer isso, não sei o quê. Então, você ficava com medo. Mas esse temor que nós precisamos ter, né, do Senhor, é o respeito, né? É reverência, porque Deus, Ele é tudo para nossas vidas. Então, se a gente não tivesse esse temor ao Senhor, nós não vamos conseguir achar, né, o conhecimento de Deus. Aqui, o conhecimento que é a palavra de Deus. Pois o Senhor é quem dá, no 6 fala, pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, da sua boca, a palavra de Deus, que procedem o conhecimento e o discernimento. Discernimento de saber o que é certo e o que é errado para nossas vidas, né? E no 7 fala, ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade. Né? Então, ele reserva, né, a sensatez para o justo. Como um escudo, ele protege, né, as nossas vidas, mas só quem anda com integridade. No 8 fala, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos fiéis. Amém, né? Então, nós sabemos que se nós temermos o Senhor, buscar, né, a sabedoria de Deus na palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas acham que sabedoria é assim, você ser inteligente, né? Você saber tudo. Claro, isso também, né? Deus nos dá. Tanto é que Deus concedeu a sabedoria a Salomão. Mas ele usou, na época, Salomão ele estava com o coração realmente voltado, antes, né, de ele pecar, né, com aquelas 1000 mulheres, né?
Mas isso por quê? Porque o pai dele, né, Davi, já desde pequenininho foi colocando no seu coração o temor, o Senhor, né, para o Senhor. E no 9 fala assim: então você entenderá o que é justo, né, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Então, a partir do momento que nós realmente buscarmos compreender a palavra do Senhor, nós vamos saber o que é, o que é justo, o que é direito e o que é certo, né? Então, fala que a palavra de Deus, tudo que nós precisamos em nossas vidas, né, todas as decisões que nós formos fazer, nós precisamos buscar na palavra de Deus, porque tem tudo aqui, né? E no 10 fala: pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. No 11 fala: o bom senso guardará e o discernimento protegerá. Como eu estava falando para vocês, né? De Davi. Davi, ele era foi um homem segundo o coração de Deus. Desde pequenininho ele tinha esse temor ao Senhor, né? E ele escreveu no Salmo 119, 11, diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, né? Tem uma música, né, da Cassiane, eu estava comentando com o Ayrton, né? Que a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, né? Então a Cassiane, ela escreveu essa canção voltada nesse salmo que Davi falou, né? Então, Davi, ele tinha isso, e eu creio que ele ensinou Salomão dessa mesma maneira, né? Guarda os mandamentos do Senhor no seu coração para você não pecar. E bendito o Senhor, né? Ensina-me os teus decretos, diz assim. Mas só que nós precisamos o quê? Não só ouvir, né? Aprender, mas praticar aquilo que Deus tem ensinado aqui na palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente faz o esforço, né, de conhecer a palavra de Deus, saber o que é certo e o que é errado, mas não praticamos, né? No nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, nós precisamos praticar aquilo que Deus tem nos ensinado. E no 12 ao 15 fala que a sabedoria, ela livrará do caminho dos maus, né? Então, a sabedoria, se nós tivermos realmente com essa sabedoria, que é a palavra de Deus, ela vai nos livrar do caminho dos maus, dos homens, de palavras perversas. Nós estamos vivendo nesse mundo agora, né? Tantas pessoas corrompidas aí fora. E se nós não estivermos realmente com a sabedoria, com a palavra de Deus guardada no nosso coração e na nossa mente, nós não vamos conseguir, né, discernir quem que é o homem bom, quem que não é. E no 13 fala que abandonam as veredas retas para andar nos caminhos das trevas. Tem prazer em fazer o mal e exultam com maldade dos perversos. Gente que anda por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Né? Então, infelizmente, a gente vê assim, pessoas que têm prazer, né, em fazer maldade. Muitas vezes eu fico, a Kemi, né, eu não fico olhando muito a internet, a televisão, porque cada dia mais eu estou vendo muita maldade acontecendo, né? Pessoas que parece que têm prazer mesmo, né, como a palavra falou, em fazer o mal, de praticar o mal. E Deus, ele está falando para a gente, né? Toma cuidado. Então, a gente vê assim, em Provérbios existe uma comparação muito importante. O caminho dos justos, né, que é o caminho daqueles que buscam a palavra de Deus, é comparado à luz. Quem que é a luz? Jesus, né? Jesus é a luz do mundo. Então, o caminho dos justos é comparado à luz. Já os dos maus, às trevas de Satanás, né? A gente vê assim que existe nesse mundo, né, nós estamos vendo luta contra os justos e contra os maus. A expressão mau caminho, né, no versículo 2, fala, contrasta diretamente com o caminho da sabedoria.
e caracteriza pelas coisas perversas, por mentiras, distorções, por deformações, enganações e por trevas e desvios. Né? Nós vivemos nessa sociedade, então nós precisamos ter esse discernimento, né? De saber quem que são esses homens maldosos. E é interessante assim, né, que ele já muda aqui totalmente, né, o assunto. Aí ele fala sobre que a sabedoria, que a palavra do Senhor, ela livrará a gente do quê? Ela também livrará da mulher imoral, né? Então, homens, nós também mulheres, né? Não é só o homem e mulher imoral. Da pervertida que seduz com palavras, que abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Né? Então, aqui em Provérbios, ele está instruindo tanto os homens como as mulheres tomarem cuidado, né, com essas pessoas. E nós estamos vendo aí, né, tantas pessoas, mesmo dentro de igrejas, mulheres que começam a seduzir com palavras, né? E aí começa o marido. Eu tenho uma amiga minha que ela falou assim que ela descobriu o marido traindo, né? E infelizmente a gente vê aí fora muitas coisas acontecendo, e que são essas daqui. Então a palavra de Deus fala, né? Tomem cuidado, né? Com essas pessoas que aí fala, ela se dirige para a morte, né? O pecado é a morte. E que é a sua casa, e seus caminhos levam às sombras. Os que ela procuram jamais voltarão, nem tornarão a encontrar as veredas da vida. Né? Então, aqueles que procuram, né, tanto esses homens como essas mulheres, jamais voltarão, nem tornarão a encontrar a vereda da vida. No 20... fala assim, a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e a manter-se nas veredas do justo. Pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Já os maus falam maus, ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Olha que palavra forte, né? A gente vê assim que somente os justos habitarão, né, a terra prometida, os novos céus e nova terra que a palavra de Deus fala, né? E então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus, porque nós não queremos ser arrancados, né, e eliminados desse lugar, porque vai chegar o tempo em que Jesus ele vai voltar. E aqueles que estão, né, no caminho das veredas dos justos, né, nós habitaremos essa terra. E se recebermos a palavra de Deus e obedecermos, então teremos a sabedoria necessária para tomar, né, decisões inteligentes durante a nossa vida toda. E Deus nos protegerá de todas as armadilhas que podemos encontrar pelo caminho. Em Provérbios 3, 7, né, então depois você pode estar lendo em casa, né, fala assim, não seja sábio aos próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Eu busquei, né, quando eu estava estudando, assim, a gente vê assim, o livro de Provérbios, ele fala 30 vezes sabedoria. Por que será, né? Sabedoria de Deus. Então, nós precisamos estar atentos a essa sabedoria. Sabedoria, nós precisamos buscá-la todos os dias. E Tiago diz assim, Tiago 1, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Amém? Então, o que a palavra de Deus fala aqui? Se nós não temos essa sabedoria de Deus, muitas vezes a gente abre a palavra de Deus e não consegue compreender. Nós precisamos pedir ao Senhor, né? Senhor, eu preciso desta sabedoria. Meus olhos ainda não conseguem ver, mas nós aprendemos nessa noite que nós precisamos
buscar a palavra de Deus, né? Ler a palavra de Deus é como se alguém procurasse algum tesouro, né? De repente, assim, uma nota de R$ 100, assim, né? Muitas vezes. Mas a gente precisa estar, né, buscando a Deus. Tiago 3, de 13 a 15, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras, em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Né? Que palavra que Tiago escreve aqui, essa carta para os irmãos, né? Alertando. Né? Se você acha que você é sábio, né? Que a palavra de Deus fala aqui, vou estar lendo aqui para vocês, no primeiro capítulo do Provérbios 1, capítulo 1, fala assim, né? Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino e o bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência, aos jovens conhecimento e bom siso. Aqui no 5 diz assim, né? Ouça, sábio, e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. Então, está falando aqui, né, que esse sábio, muitas vezes existem aquelas pessoas que são estudiosos, né, conhecem a palavra de Deus, já leram várias vezes, mas eles, às vezes, muitas vezes, não conhecem realmente aquilo que Deus está falando aqui na palavra, né? E para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. E, novamente, né, fala, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Nós precisamos temer ao Senhor em tudo que formos fazer, em tudo que formos falar. E, como eu falei, né, em Tiago 1,5 fala assim, você tem essa falta, né? Peça ao Senhor. Aqui em Provérbios, Deus ele está gritando, né, aqui no Provérbios 1, 20, diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Então, a palavra de Deus, ela está para todos. Não é só para mim, para vocês, mas para todos aqueles que estão aqui, né, na terra. Então, Deus está falando para todos, mas, né, que nem nós vemos, se você aceitar essas minhas palavras, se você guardar elas no seu coração, e se você der ouvidos a essa sabedoria, e inclinar, né, o seu coração para o discernimento, então Deus vai fazer, né, nós compreendermos a palavra, Deus vai estar do nosso lado, caminhando, né, sempre nos protegendo. Por isso que a palavra que eu coloquei, né, fala sabedoria nos guarda. Né? Então, se nós tivermos, né, a sabedoria de Deus, nós seremos guardados. A palavra disse nessa noite, né? E Deus ele enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer pelas nossas vidas, para que nossos pecados fossem perdoados, para que nós tornássemos realmente filho de Deus, aqui como Deus está falando conosco. Então, Jesus ele cumpriu a sua missão, mas ele deixou o Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Para que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo. Mas tudo isso depende, né, de realmente nós ouvirmos, guardarmos a palavra de Deus no nosso coração. Amém? Que nessa noite, né, você possa ter compreendido essa palavra, né, que eu creio assim que a palavra de Deus fala que não volta vazia,
né? Nós aprendemos a respeito da sabedoria de Deus, né? Nós precisamos todos os dias buscar, né? Ler a palavra todos os dias, mas não assim só por ler, mas buscar a fundo, porque eu creio que Deus está falando conosco, né? Nós estamos vivendo em tempos em que as pessoas não estão vivendo o que a palavra de Deus fala, né? Muitos estão distorcendo. Eu ouvi uma notícia, não sei se é verdade, né? Não sei se às vezes é fake news, mas eu ouvi falar que eles vão inventar uma Bíblia, né? A palavra de Deus, conforme nós estamos vivendo agora. Já pensou? Né? Então nós precisamos estar atento àquilo que conhecer a palavra de Deus, porque se eles fizerem essa Bíblia, né? Uma Bíblia que é segundo a vontade deles, não a segunda vontade de Deus, segundo a vontade dos homens. Então, de repente, vai chegar o tempo, né? A palavra de Deus fala que haverá o tempo em que nós estamos aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, falando de Deus com a Bíblia em nossa mão, mas existem países que as pessoas precisam estar escondidas, né? Para ouvir aquilo que Deus quer. E nós temos esse privilégio de estar aqui, né? Eu creio que Deus trouxe cada um aqui nessa noite, porque Ele quer nos preparar para que esse tempo, né, o fim dos tempos está aí, está próximo. E nós precisamos estar atentos à palavra de Deus para que a gente possa discernir, né? Nós aprendemos hoje, discernir o certo e o errado. Porque se nós não conhecemos a palavra de Deus, como que nós vamos saber? Né? Vai chegar o falso profeta, né? Fala que ele vai enganar muitos. Aqueles que estão dentro da igreja também, eles vão ser enganados, né? Então nós precisamos estar atentos à palavra de Deus. Amém? Convido os irmãos a fechar os seus olhos, né? E como o Tiago disse, Tiago 1:5 disse assim, né? Se algum de vocês, eu me incluo nessa, porque eu preciso conhecer mais, cada vez mais, né? Até o resto da minha vida eu preciso conhecer a palavra de Deus, né? Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Pai querido, nós, nesta noite, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas até aqui. O Senhor tem nos livrado, Senhor Deus, das setas malignas, Senhor. Mas nessa noite, Senhor Deus, o Senhor nos trouxe uma palavra tão forte em nossos corações, ó Deus. Que nós possamos realmente praticar aquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite, para que nós possamos guardar os teus mandamentos, as tuas palavras, os ensinos de Jesus em nosso coração, para que a gente possa discernir o certo e o errado, o caminho dos justos, para que nós não possamos ser arrancados da sua terra, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, porque nós muitas vezes temos agido conforme a nossa vontade, a nossa carne, e nós sabemos que a nossa carne inclina somente para o mal. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor cresça dentro de nós. Por isso nós queremos buscar cada dia mais a tua palavra, que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Que nós possamos obedecer, Pai, a tua palavra, o teu chamado. Assim como nós cantamos nessa noite, né? Na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, Senhor Deus, que nós pagaremos um alto preço para nós permanecermos fiéis a Ti, junto a Ti, Senhor. Por isso, Senhor Deus, cuida de cada um aqui nesta noite, Deus. Que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, a vida deles. Guarda cada um, Senhor Deus, cada família representada. Guarda também, Senhor Deus, aqueles que estão em suas casas, que eles possam realmente ouvir esta palavra e buscar a tua palavra, buscar o teu conhecimento. Assim como aquele que busca tesouros
na terra, que nós possamos buscar tesouros no céu, Senhor Deus. No nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém. Obrigada a você que esteve conosco. Que Deus abençoe a vida de vocês. Aqueles que estão aqui, né?